de pensamento da soteria, a linha de pensamento do panteísmo, que diz que tudo é Deus, ou seja, pedra é Deus, uma árvore é Deus, o mar é Deus, o sol é Deus, tudo é Deus. Para eles, Deus é tudo e tudo é Deus. Nós entendemos que a natureza é apenas uma criação de Deus, mas não é Deus. Existe uma diferença entre a criatura e o Criador. Então nós não podemos generalizar e dizer que se tal coisa foi criado por Deus, seja Deus. Não. Criatura é uma coisa e Criador é outra coisa. Então, se nós pegarmos essa linha de pensamento, dessa concepção panteísta, e colocarmos como regra de fé, se tudo é Deus e o mal é Deus, o pecado é Deus, veja que essa linha de pensamento se contradiz com os preceitos bíblicos. Então, é mais uma linha de pensamento herética que não tem base bíblica, e isso causou um grande problema à igreja primitiva, com linha de pensamentos como os gnósticos, os panteístas e entre outros que nós já estudamos em história da igreja. Agora vamos entender um pouco sobre a origem do pecado. Eu vou fazer uma pergunta e deixar no ar e depois eu respondo. Deus é o autor do pecado? Muitas pessoas, eles chegam, muitos críticos, até mesmo ateus, chegam a dizer que se Deus sabe de todas as coisas, então Deus criou ou Deus permitiu o pecado? Vamos entender um pouco essa linha de pensamento. Vamos deixar essa pergunta no ar. Deus é o autor do pecado? E eu vou responder não. Deus não é o autor do pecado. Louis Benford, um grande escritor, diz uma coisa interessante e eu quero que você entenda. Diz assim: o decreto eterno de Deus evidentemente deu a certeza da entrada do pecado no mundo, mas não pode-se interpretar isso de modo que se faça a entender que Deus é a causa do pecado, no sentido de ele ser o autor responsável. Deus não peca. E Deus, ele não é responsável pelo pecado. Veja que essa consequência do erro, o termo armate, errar o alvo, não foi Deus que errou, foi o homem que errou. Foi o homem que desobedeceu os princípios, os propósitos, os desígnios, a lei de Deus. Não foi Deus. Deus havia criado tudo perfeito. O homem veio a desobedecer a lei de Deus e, consequentemente, trouxe uma consequência de pecado inevitável. Vamos entender isso à luz da Bíblia, tá? Eu vou falar algumas referências para quebrar essa linha de pensamento de que Deus é o autor do pecado ou Deus teve participação nessa situação. Veja uma coisa. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, e o versículo 4, diz dessa maneira: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. Veja, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia afirma, dizendo que as obras de Deus são perfeitas. Não há falha, não há erro, não há variação de pensamento, não há palavras de duplo sentido. Deus afirma as coisas com sinceridade e com retidão. Um outro versículo muito interessante para deixar bem claro é Jó 34:10, que diz isso: longe de Deus o praticar ele a perversidade, o Todo-Poderoso de cometer injustiça. Deus não comete injustiça, Deus não pratica a perversidade. Deus é justo, santo e perfeito. Tudo que é relacionado a pecado, a erro, a falha, se direciona ao homem, criatura, falho, mas não a Deus, que é perfeito e santo. Vamos deixar isso bem claro.
Amém? Apesar de estarmos estudando sobre a armatologia, mas sempre direcionado ao erro humano, ao erro do homem, porque foi pela desobediência do homem no jardim do Éden, né? Do homem, da mulher que desobedeceram, é que abriu essa porta do pecado no termo, em questão da humanidade. Último versículo para fechar essa questão, Tiago 1,23, diz assim: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Não é Deus que tentou o homem a pecar. Veja que quem tentou o homem a pecar foi a serpente, com a sua astúcia, com a sua proposta, e sempre a proposta do maligno é boa, tá? Ele nunca vem feio, como muitas pessoas têm aquela visão dele com chifre, com rabo, com tridente. Na verdade, ele vem bonito, para que a sua proposta possa ser aceita. E muitas pessoas caíram já nas propostas do adversário. Veja que a serpente promete que a mulher, o homem, eles seriam como Deus. Que proposta! Quem não quer ser como Deus? Só que o sentido ali não é ter o poder em Deus, não é ter a imortalidade de Deus, era o conhecimento do bem e do mal, mas assim mesmo, com palavras lindas, suaves, conseguiu convencer a mulher, e a mulher, consequentemente, ao homem. Mas Deus não tenta ninguém. É a nossa natureza carnal, os nossos pensamentos que nos levam a isso. Deixa eu deixar alguns versículos que você pode estudar na sua casa, ainda sobre esse termo da fidelidade de Deus, e que Deus não tem uma ligação, com o pecado. E também, vamos voltar sobre essa pergunta que nós falamos, ele não é o autor do pecado. Amém? Vou deixar algumas referências bíblicas para você estudar na sua casa. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 26, fala sobre isso também. Salmos, capítulo 4, verso 5. Salmos 11, 5 também. Nós temos também Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. E a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Uma outra pergunta, meus amados. Deus permitiu o pecado? Deus não é o autor do pecado, mas Deus permitiu o pecado? Sim. Deus não pecou. Deus sabia de todas as coisas, poderia intervir, na história, mas para provar que Deus nos deu esse dom do livre-arbítrio, o homem tinha a escolha de dar ouvido a Eva ou não. Eva tinha a escolha, que era o livre-arbítrio, de dar ouvido à serpente ou não. Deus permitiu, mas não pecou. Deus, ele está no centro da história. Deus está no comando da história. Deus pode intervir quando Ele quer na história. Mas o curso da história vai seguindo. Nós vamos praticando o que nós queremos. Os homens vão errando, vão pecando, mas Deus pode intervir na história quando Ele quiser. Nós temos exemplo disso, que Ele interviu na história na época da Torre de Babel. Ele desceu, interviu na história e mudou um quadro. Na época todos falavam uma língua e confundiu as línguas. Foi uma ação de Deus. No dilúvio, a mesma forma, Deus interviu na história para mudar a história. Então nós vemos que Deus, uma pergunta aí, né? Deus permitiu o pecado? Sim. Vamos a um comentário que eu acho muito interessante. Diz assim: Deus certamente sabia de antemão que, se um ser como Adão fosse posto em tais condição como foi, ele pecaria como pecou. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Onisciente, sabe de todas as coisas.
onipresente, está em todos os lugares, onipotente, tem todo o poder. Então, nessa linha de pensamento, Deus sabe com antecipação o que vai acontecer. Salmo 139 fala da grandeza de Deus. Eu acho lindo o salmista falando que Deus nos conheceu a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os dias de nossa vida sem que nós ainda tivéssemos vivido esses dias. Olha aí, preste atenção, veja que Deus consegue entender com antemão, com antecipação o que vai acontecer, porque Ele sabe de todas as coisas. Agora vamos entender mais uma coisa. Todavia, a despeito desse infalível conhecimento de Deus, né? Deus criou esse exato ser, o homem, e o colocou nessas exatas condições, e havendo determinado a administrar o pecado para o bem, ele soberanamente declarou não intervir para impedi-lo, assim infalivelmente o fez. Ou seja, o erro não é dado a Deus, mas a consequência do erro foi o homem. Deus sabia de todas as coisas? Sim, claro, sempre soube. O homem agiu, errou, pecou, mas sem a intenção, sem a intervenção de Deus. Deus não teve nada a ver com o erro, com o pecado do homem. Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho amado para que o mundo fosse salvo pelo seu sacrifício, porque o interesse de Deus é salvar o pecador. Através do sacrifício vicário do seu Filho, o sacrifício expiatório do seu Filho. Então, na verdade, Deus, a intenção de Deus é que nós venhamos a ser perfeito, a buscar o perdão, e Ele tem este poder de nos perdoar para que nós possamos então estar novamente nos propósitos de Deus. Uma coisa interessante que eu acho na Bíblia Sagrada, umas grandes revelações da Bíblia, é que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim. E a Bíblia fala que após a desobediência de Adão e Eva, o homem é expulso do jardim. Quando o homem é expulso do jardim, a Bíblia fala que o homem não voltou mais para lá, não pôde mais voltar para o jardim. E a Bíblia fala uma coisa interessante, que quando Cristo estava sendo crucificado, isso está no Evangelho de João, fala que aonde estava a cruz havia um horto, e aonde ele foi sepultado havia um horto também. A palavra horto aqui é jardim. Veja que o homem foi tirado do jardim pela sua desobediência, mas no caminho da cruz havia um jardim. Deus está dizendo para nós que o caminho para voltar ao jardim, não é que nós vamos voltar ao jardim do Éden, esse jardim agora é espiritual, e o caminho para voltarmos para a perfeição de Deus, para os propósitos de Deus, é o caminho da cruz, é o caminho da crucificação, é o caminho do sacrifício, é o caminho da salvação que está em Cristo Jesus. E aonde Cristo foi sepultado, e também ele foi ressuscitado, mostrando que ali morre e nasce uma nova, morre a velha natureza e nasce uma nova natureza, ou seja, em Cristo Jesus nós revivemos, né? Nós temos uma nova natureza, agora não mais adâmica, mas cristocêntrica, no sacrifício de Jesus, ao ponto daquela mulher ficar desesperada, procurando o corpo do Mestre, e ela confundiu o próprio Cristo com o jardineiro, porque ele estava no jardim. Que coisa interessante, meus amados. Aquilo que o diabo tirou de nós, Deus nos entrega de uma forma espiritual e maravilhosa. Vamos entender uma coisa? Algumas referências ao que nós estamos falando agora, né? Dessa questão de Deus permitir o pecado, mas não pecar. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12. Olha o que diz a Bíblia. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos fez,
as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antemão